Leandro, bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite. Prazer. Obrigado, é um prazer, Giovana. É muito tempo que eu queria ter esse tempo com você e graças a Deus deu certo na nossa agenda. Bom demais, eu tenho certeza que vai ser um bom papo para a igreja. Amém. Leandro, nós temos o espaço do Cajado de Papel para abençoar a igreja, abençoar pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre alguns bastidores, alguns assuntos importantes para a vida do reino, do ministério, liderança que está aí precisando de algum auxílio, ajuda. A gente tenta abordar assuntos que possam ser úteis, relevantes, ferramentais até para o reino, para a igreja, para a liderança, para os irmãos. E hoje o assunto que nós queremos tratar aqui é a caixa de ferramenta do pastor. Nós vamos falar sobre ministério pastoral. Você tem tido um testemunho belo aqui em Goiânia, à frente da CIB. Eu queria deixar que você tivesse espaço para falar um pouquinho do seu ministério, da sua vocação, de como você tem atuado como um pastor. E também, em seguida, nos falando aí um pouquinho sobre as principais ferramentas do ministério pastoral que nós vamos considerar. Até para orientar a igreja. Como devemos escolher um pastor, o que deve ser ponderado ao considerar a atividade pastoral, o trabalho pastoral, o exercício, para quem está querendo entrar nessa seara do ministério pastoral, o que deve levar em conta. Enfim, essa é a nossa direção de bate-papo aqui. Leandro, mais uma vez, bem-vindo. Prazer, obrigado. É um privilégio estar com você. Eu te conheço desde... Da conferência Pastores Teólogos, lá na Bereia. Na Bereia, exato. Isso foi o quê? Há 2 anos? 2 anos? 2 anos. 2 anos. Final do outro ano. Isso. Essa foi a segunda edição dessa conferência. Foi final de 21. Exato. Foi um enorme prazer ter te conhecido através do Pedro Dutti. E desde então eu nutro uma admiração muito grande por você, pelo trabalho que você está fazendo aqui na Presbiteriana Bueno. Como você disse, eu pastoreio a Segunda Igreja Batista em Goiânia. É minha igreja mãe, por assim dizer. Este mês, eu completo 50 anos de vida. E eu me converti com 20. E a igreja que me acolheu, que me discipulou, que me batizou, foi a Segunda Igreja Batista em Goiânia. E tão logo eu me tornei cristão, porque até então eu não gostava de crente de forma alguma. Eu era professor de matemática, eu cursava matemática na Federal de Goiás, já lecionava. Alguns dos nomes que estão hoje aí nas escolas, nos cursinhos, foram contemporâneos, colegas até. Mas quando eu me converto a Cristo, foi algo tão forte, impactante, que eu entendi concomitantemente que Deus me chamava para ensinar a Bíblia. Aí a Segunda Igreja foi a que me acolheu, lá eu fui batizado, me casei, me enviou ao seminário. Eu cursei o bacharel em teologia aqui no Seminário Teológico Batista Goiano, 95, 6, 7 e 8. Janeiro de 99, eu fui para os Estados Unidos. Eu ganhei uma bolsa, fui fazer mestrado no Southeastern, o Seminário Batista do Sudeste, fica na Carolina do Norte. E minha esposa foi comigo, nós estávamos casados há 6 meses. O mestrado dela foi na área de aconselhamento bíblico, o meu na área de línguas bíblicas. De lá, eu fui pastorear a Batista Central em Campinas, São Paulo. Eu fiquei 4 anos no mestrado nos Estados Unidos. E a conexão com a igreja de São Paulo, Campinas, São Paulo, é que numa das minhas férias eu vim pregar, passei 1 mês em Goiânia, pregando uma série no livro de Ruth. E o pastor Marcílio Gomes Teixeira, que então era o pastor em Campinas, estava de férias em Goiânia. Ele me convida para ser o auxiliar dele, eu fui, na sequência ele se aposenta. No mesmo ano em que eu tomei posse como auxiliar dele, ele se aposentou, a igreja me efetivou como titular. Eu fiquei lá 13 anos. Meus 2 filhos nasceram lá. No início do meu 13º ano lá, minha esposa já tinha começado a orar, entendendo que a gente já tinha contribuído com os dons que temos para aquela igreja. Mas a gente, terminamos muito bem o ministério lá. Aí eu vim para Goiânia, por quê? Porque a igreja aqui estava sem pastor. E me convidou. Sendo minha igreja mãe,
e a necessidade que eu percebi de revitalização, e sendo goiano, e aí eu entendi, nós entendemos, minha esposa e eu, que nós deveríamos vir para Goiânia. E aqui eu estou já há 7 anos, 7 anos e meio agora. Tá. E faço 25 anos em novembro de ministério pastoral. Sim. E tem sido assim, esse tempo. A gente costuma dizer, eu não conseguiria me ver fazendo outra coisa que não fosse ser pastor, né? Isso. Até entendo que Deus vinha me preparando para isso desde o início. Eu sou filho de professora, minha mãe era professora de escola municipal. Então, vendo ela ali cuidar de diários, quantas vezes eu a vi lançando notas, várias vezes eu ditava as notas ainda pequenininho e ali ia marcando no diário as notas que ela tinha corrigido das provas, vendo ela preparar a aula, assistindo a aula dela. Então, aí isso desenvolveu em mim uma paixão por ensinar. E na matemática, eu ensinando já, penso que Deus já vinha me preparando para isso, né? E minha família não era crente, né? Eu converti com 19 para 20, meu pai era alcoólatra, minha mãe se dizia católica, mas não praticante. E, enfim, foi... Leandro, nessa trajetória, como é que foi o seu contato com a teologia reformada? Interessante, porque os batistas, na origem, eles são reformados, mas em alguns momentos da história houve rupturas. E no Brasil Batista, a Convenção Batista Brasileira, você tem missionários que foram calvinistas, não faziam tanto alarde com relação a isso, né? Mas eram um deles, por exemplo, o William C. Carey, W.C. Carey, ele muitos anos missionário, professor no Seminário Batista do Norte do Brasil, ele era calvinista, você descobre isso pelos textos dele, o comentário dele em João, uma trilogia fenomenal, mas não foi através deles que eu conheci. Eu fiz esse adendo para dizer o seguinte: quando eu me converto, quem estava no auge na pregação do Brasil era Caio Fábio, década de 90, 1993. E escutava ele dizendo que ele era da Igreja Presbiteriana do Brasil. E então fui atrás disso, de ver, porque eu gostava da forma como ele pregava. Eu era novo crente, vendo a forma tão apaixonada e sempre trazendo para o texto como ele fazia. Aí, nessa, eu comecei eu ouvi ele falando de Calvino. Tá. Fui atrás de Calvino. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ler as Institutas. Eu comprei aquela edição antiga, uma que vinha com uma contracapa branca, ainda bem, com os termos bem latim ainda, antiga. Tem uma versão nova que saiu agora, tem a verdinha, que foi anterior a essa. A minha é a antes da verdinha. E aí eu já lia isso. Eu lia Calvino. Legal. Fui para o Seminário Batista e eu queria aprender mais. Aí eu peguei matérias avulsas no Presbiteriano Brasil Central aqui. E quem era o professor de sistemática? O reverendo Miltinho, porque eu nutro grande paixão. Eu tenho o Berkoff que ele usava em sala de aula até hoje, o que eu usei comprando com as anotações do que eu ouvia dele. E comecei a ler isso. Martin Lloyd-Jones, a Fiel publicou o Sermão do Monte dele. Se você perguntar para mim qual foi o livro que mais me influenciou depois da Bíblia, eu te diria que foi Pregação e Pregadores, do Lloyd-Jones. E depois lendo os sermões dele, que a Peço publicou. Então assim eu fui conhecendo Legal. a teologia reformada. Aí na época havia um movimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, se não me engano, ou de pastores da igreja, você vai se recordar talvez, os puritanos. Sim. Eles viajavam o Brasil todo pregando, e houve uma conferência dessas aqui, na primeira presbiteriana. Me lembro que tinha o reverendo Nicodemos, o presbítero Manuel Canudo, não me lembro, Solano Portela, essa turma. E eles falavam disso, terminado um desses cultos, eu fui até o pastor Augustus e perguntei
sobre literatura. Ele me deu algumas dicas, a maioria à época era em inglês. Mas o livro Batista que muito me influenciou com a fé reformada foi um que a editora Fiel acabou de relançar, do John Dagg, Manual de Teologia. Pra você ter uma ideia, os primeiros professores do Seminário Batista do sul dos Estados Unidos, onde hoje está o Albert Mohler como reitor, que é em Kentucky, as duas primeiras sistemáticas são todas elas reformadas calvinistas. O Dagg, que a Fiel publicou, e também o James Boyce, que não é o Boyce da 10ª Presbiteriana dos Estados Unidos, sim, mas é o James P. Boyce. Não é M. Boyce. Não é Boyce, é. E o James Boyce, ele chega a dizer, ele chama a Confissão de Fé de Westminster de nossa confissão. Legal. Eles sempre tiveram essa ligação. Ele mesmo foi aluno do Princeton. Sim. E conhecia essa turma boa da época que o Princeton tinha esses grandes nomes, B.B. Warfield e outros, enfim. Então, aí eu fui descobrindo essa conexão. Aí eu descobri que ser batista, pelo contrário, de algum modo até me chamava, sim, a fé reformada, né? Porque outra curiosidade sobre os batistas, as primeiras declarações doutrinárias ou confissões de fé batistas, elas foram editadas com o propósito de mostrar que os batistas não eram um grupo diferente do grupo protestante. É impressionante isso. Legal. Então, foi assim. Legal. Leandro, muito bom saber um pouquinho da sua trajetória aí, da sua caminhada. Prazer. Obrigado. Aqui agora a gente queria dar um segundo passo justamente para entrar um pouquinho na dinâmica dessa história que você está nos contando, mas também falando de forma conceitual sobre o ministério pastoral. Nessa jornada, nessa caminhada, eu estou no meu início de ministério, faço 13 anos de ministério esse ano, né? Estou no meu 13º ano. Não é início mais não, né? Não? Não. Já tem uns calos, né? Eu acho que 5, 7 anos é a primeira etapa. Você já está terminando cedo. A segunda etapa. Comecei cedo. Fui ordenado aos 21 anos de idade. Saí do ensino médio e fui para o seminário e tive muito apoio dentro da igreja presbiteriana. Você tinha vontade de ser pastor? Sim. Muita dúvida quanto ao quando. Essa era a minha dúvida na época. Aos 15 anos de idade, nesse momento da minha vida, aos 15 anos de idade, eu tive a oportunidade de, então, ter um despertamento para o ministério ou para a vocação, eu digo, porque eu não entendo que eu fui chamado para ser pastor de igreja, necessariamente. Mas eu percebi uma vocação divina, externa, para eu viver, para pregar o evangelho. Isso aí era muito claro. Eu vou viver disso, eu vou investir a minha vida nisso. Não tem como eu negar isso. E então eu tive muito apoio, um bom discipulado naquela época, naquele momento ali da minha vida, do meu discipulado. Tive um bom discipulado, tive gente que cuidou de mim, tive pessoas de oração, a começar pela em casa, né? Minha mãe é mulher de oração. A igreja que eu estive nesse momento foi uma igreja de muita oração. E eu vi o ministério pastoral como uma forma muito clara ou muito direcionada para essa vocação. Então, o ministério pastoral me parecia um tanto quanto óbvio para eu responder ao chamado de Deus. Houve algum pastor que te inspirou? Houve alguma figura pastoral que de algum modo evocou isso em você? Nesse momento inicial, eu tinha admiração pelos meus pastores locais. Isso que eu tô dizendo. Era uma coisa, exatamente. Exato, uma coisa mais local. Exatamente. E eu fui muito bem discipulado nesse sentido, e por isso que eu estava aqui justamente com essa palavra na boca, o discipulado. Eu fui bem discipulado, fui bem cuidado. Então, você teve seus pastores locais, exatamente. Eu perdi meu pai cedo, né? Assim, meu pai morreu, eu tinha 11 anos de idade. Inclusive, o meu senso de conversão, de chamado a Cristo, tem muito a ver com esse período. Então, mais tarde, posteriormente, a discipulado, ele me apresentou Deus como uma paternidade que eu recebi nesses tutores de certa forma. Então, isso para mim foi muito especial. E então, quando eu estou me preparando, primeira fase da UFG para direito, tinha muitas outras coisas na mente. O mundo artístico sempre me chamou muita atenção, mas eu não consegui abrir mão de ser aquele o momento de ir para o estudo teológico.
Eu lembro de tirar 7 dias de uma determinada semana. Morava com meu irmão nessa época para já aprender a lidar com a vida sozinho, aprender a cozinhar alguma coisa, cuidar da roupa. Meu irmão já estava no final da faculdade dele e eu fui para Anápolis, então, morar com ele 6 meses. E numa dessas ocasiões aí, estando com ele, eu fiquei só. E eu lembro de tirar 7 dias de oração, uma semana inteira. Quantos anos você tinha? Ali eu tava com 15 para 16 anos. 16 anos. E eu lembro de tirar uma semana inteira porque eu queria saber quando. Eu não estava em paz com o meu caminho via vestibular e tal. Embora, hoje, há alguns anos eu faço parte da comissão do nosso presbitério de exame de candidatos. Eu nutro muito carinho e apreço por essa comissão de examinar os candidatos, apoiá-los, que estão indo para o Sagrado Ministério. Nessa comissão, eu acho que é muito válido você vir com uma formação, com uma graduação. Claro. É uma musculatura muito proveitosa. Mas naquele momento eu não estava em paz de seguir esse caminho. Era como se Deus estivesse me orientando para é agora. Esse é o seu momento do preparo teológico. E eu fiz então a minha matrícula no seminário, faltando 2 dias para encerrar as inscrições. No Brasil Central, no Goiânia? Brasil Central, sem ter estudado uma vírgula. Então, assim, eu estava mas com uma paz muito grande que eu tenho que fazer essa matrícula porque eu estou entendendo que esse é o momento. Liguei para minha mãe. Mãe, estou aqui me preparando para o vestibular, segunda fase da UFG está chegando, mas... esse mas... era o que talvez ela não estava esperando, né? Eu quero fazer minha matrícula no seminário presbiteriano e eu preciso de dinheiro para fazer a inscrição, era R$150. Isso no ano de 2006. Eu viria entrar no seminário em 2007. Então, estava ali, ela ficou calada, Leandro, por alguns segundos. Esses segundos pareciam assim 1 hora para mim, né? Mãe, fala alguma coisa, né? E aí? Nem que seja para falar não, né? Mas tive todo o apoio, né? Minha mãe só foi pega de surpresa, mas ela sabia. Ela também sabia que esse era um caminho que Deus tinha para nós. E eu, então, fiz a prova, deu tudo certo, fui aprovado, entrei no seminário em 2007. Fui para a igreja de Anápolis, fiquei lá estagiando, então, até a minha formatura em 2010 e fui convidado para ser pastor ali. Junto com outros colegas, fiquei até final de 2019, completando 10 anos aí. Então agora voltei para minha cidade natal, Goiânia, para pastorear a igreja do Setor Bueno, aí que cobre esse período aí. Mas nessa trajetória, nossa, nessa lida toda, Leandro, a gente vê que muitas são as frentes de atuação nossa como pastor. E a gente precisa de algumas ferramentas que o seminário tentou nos dar, deu com eficiência. Algumas coisas foram sugeridas, que os nossos estudos deixaram aí no ar para a gente ter que fazer. As ferramentas da exegese, da leitura bíblica, da pregação. Nos ensinou um caminho para discipular, para organizar a igreja. Você, como um matemático aí, talvez tenha alguma vantagem aí na gestão da igreja, das finanças. Eu não vou bem na matemática não, cara. Eu preciso de ajuda, eu preciso de bons... Eu fiz questão de esquecer muita coisa. Tá bom. Então, assim, nós precisamos de algumas ferramentas, nós precisamos de algumas habilidades, que nem todas são naturais em nós. Na verdade, poucas delas são. E nós precisamos de atuar como quem precisa... atender o povo de Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho das principais ferramentas que você tem usado como pastor. Discipulado, pregação, a gestão de igreja. Como é que é isso na sua história? Como é que essas foram as mais marcantes na sua vida? E quais são as mais desafiadoras até hoje? Veja, a primeira grande ferramenta, eu penso, é a que a gente geralmente não dá qualquer valor, que é a língua portuguesa. Opa! Porque você, pastor, nós pastores somos chamados a ler o texto, interpretar o texto, aplicar o texto. Então a língua portuguesa em todo o seu escopo. Sim. O que eu sempre procuro fazer
Não que eu seja um expert em gramática, muito pelo contrário. Até um pecado que eu preciso confessar é que eu escolhi matemática na faculdade porque eu tinha preguiça de estudar em casa e achava que se eu não aprendesse na aula, não adiantaria eu estudar em casa, pra você ter uma ideia. Quer dizer, mas a conversão a Cristo, ela causou em mim um desejo enorme de conhecimento. E eu descobri que o conhecimento que eu buscava e precisava, ele passava e passa pela leitura. Aí comecei a devorar a Bíblia, o Novo Testamento, livros e tal. Então, até hoje, vira e mexe, eu faço algum tipo de curso rápido relacionado à língua portuguesa, como escrever, Legal. como ler. Você tem que saber interpretar. Outra coisa, literatura. Eu gosto muito de ler. Um dos meus preferidos é o Tolstói, o Dostoiévski. Para alguns falam nisso como se fosse um clichê, mas eu penso que a literatura ela ensina a gente a imaginar, a penetrar o coração das pessoas, saber o que está se passando. Nossa tarefa como pastor, outra grande ferramenta, é saber de algum modo entender o que está no coração das pessoas, sobretudo aquelas que vêm a nós em busca de aconselhamento. E a literatura, os grandes romances, Legal. eles nos ajudam a entender isso. Machado de Assis, Esaú e Jacó, o grande romance dele. Então, eu acho que o pastor, ele não pode se dar ao luxo de pensar que a língua portuguesa é algo de só menos importância. É a ferramenta número 1. Legal. Cajado de papel, palavras, Bíblia, não tem jeito. É isso aí. E essa ferramenta da língua portuguesa e a literatura, ela vem atrelada a uma segunda, eu penso. É o pastor manter o próprio coração em chamas para Deus. Em meio a todas as pancadas que ele leva, vivermos nesse corpo de pecado já é em si um grande drama, né? Agora, você vive no seu contexto familiar, você vai ter também os conflitos, os pecados e os problemas dos familiares com os quais você vai ter que lidar. Lidar com gente, lidar com ovelha. Isso tudo tem o poder de drenar nossas energias de tal modo que a gente às vezes nem percebe. E uma maneira de me manter vivo é visitando esses outros mundos e outras épocas. Que a literatura me abre, né, para tal. Então, eu penso que o pastor, ele tem que ter esse conhecimento da língua portuguesa, ele tem que buscar ter prazer em ler. Numa época onde tudo é vídeo, né? É tentador você ir abandonando as letras. Aí, na leitura, você vai descobrir um universo. Sim. Foi um grande privilégio eu ter podido estudar 4 anos nos Estados Unidos, onde eu aprendi o inglês. Eu fui sem saber inglês. Então, os livros, as letras, há alguma prática de convivência com gente, já que você vai ter que sentar e ouvir. A maior ferramenta do pastor, o Spurgeon dizia, você me ouviu falar sobre isso na conferência lá com Pedro Dutti. Muito bem. É o nosso coração. Nossa ferramenta principal é o nosso coração. E se o coração está quebrado, Spurgeon dizia, você vai trabalhar com um instrumento quebrado. Então você tem que estar em constante check-up e manutenção desse coração. A Bíblia, a boa literatura, os escritos históricos e clássicos da história da igreja, do cristianismo, ler de novo e de novo os mesmos bons livros. Não é tanto a quantidade de livros, mas os bons livros serem visitados de novo e de novo. Agora mesmo eu acabei de ouvir, eu já tinha lido, mas eu acabei de ouvir Cristianismo Puro e Simples do Lewis, na Pilgrim, né? É apaixonante você revisitar algo que você já tinha lido, dessa vez agora com o audiobook, né? Na caminhada. Legal. E ouvindo. Então, esse é uma habilidade que o pastor tem que aprender a desenvolver.
E eu penso que a leitura, ela ajuda. Por quê? Porque quando uma ovelha senta diante de você em busca de aconselhamento, ela vai fazer o que um autor está fazendo quando você está lendo. Ela, de algum modo, vai abrir a vida dela para você. Se você não é um bom leitor, você não vai ser um bom conselheiro. Porque você não vai saber ouvir. Perfeito. Você tem que saber ouvir as pessoas, né? E aí vem outras ferramentas que você poderia... Bons cursos de aconselhamento bíblico. Porque você vai precisar de uma fundamentação teológica. Porque o que você vai fazer com esse conteúdo que você acabou de acessar ouvindo a ovelha? Aí se você pegar, por exemplo, um dos grandes mestres do aconselhamento bíblico, David Powlison, ele dizia o quê? O grande livro-texto dos conselheiros bíblicos, óbvio, a Bíblia, e as boas teologias sistemáticas. Legal. Aí é a outra ferramenta, o arsenal teológico, você saber manejar bem a sua teologia sistemática, as boas teologias sistemáticas. E óbvio, aí você está falando de Berkhoff, Sim. você está falando de Wayne Grudem, que acabou de lançar a 2ª edição dele. Porque o que seria esse aconselhamento se não a teologia aplicada Perfeito. aos problemas da alma? Então, primeiro, você desenvolve a habilidade de ouvir, você acessa o material. E como é que você vai tratar isso? Seu conhecimento bíblico, seu conhecimento teológico, cristocêntrico. Agora, gestão de igreja nunca foi muito meu forte. Apesar de eu saber que Paulo diz lá que você tem que ser o bom gerente do seu próprio lar. Isso eu acho que eu consigo fazer bem. Mas o segredo do bom pastor não é ele saber fazer tudo, né? É ele saber identificar as pessoas certas, com o coração certo, para as tarefas certas. Então, você identificar na congregação aqueles homens habilidosos, aquelas mulheres habilidosas para as áreas específicas e caminhar com eles. Porque na sua caminhada com eles, acessando o coração deles, pastoreando eles bem cuidados e pastoreados, eles vão fazer aquilo que a gente acaba não conseguindo fazer, né? Então estamos falando de boa gestão de pessoas, no mínimo. Exatamente. Legal. O pastor tem que saber fazer gestão de pessoas, isso sim, bem colocado. Legal. De algum modo ele tem que saber fazer. Vamos dar uma resumida aqui. Muito rico, Leandro, a gente está vendo aqui. Gostar de letras. Gostar de letras. Leitura, livros, páginas. A gente tem que estar aberto a isso. E, claro, né, estamos falando aqui das ferramentas que vêm com a leitura, a boa interpretação. Sim. Estudar a interpretação, Sim, né? sim. A gente, no mundo teológico, não só o teológico, não um privilégio da teologia, mas no mundo teológico nós temos que aprender a ler diferentes tipos de textos, né? Nós lemos textos românticos, lemos poesia, nós lemos textos históricos corridos cujo princípio teológico está ali perpassando uma história às vezes extensa, complexa. E a gente tem que aprender a fazer isso, aprender a ler discurso, como a gente precisa aprender a ler discurso, né? Então, língua portuguesa, falamos dessa primeira ferramenta. Eu não esperava por essa como a primeira. Fantástico, é isso aí. Precisamos da nossa língua, precisamos domar a letra. Falamos do coração do pastor. Coração do pastor, a ferramenta com a qual ele principalmente trabalha. E ele precisa alimentar isso com boas biografias. Boas biografias, boa literatura, história da igreja. A habilidade de acessar o coração da ovelha, e isso ele vai aprender ouvindo. O intérprete de pessoas, ter bons ouvidos, ser um bom gestor de pessoas. Isso, um bom conselheiro, alguém que sabe ouvir, alguém que sabe ler e aplicar a teologia que tem, um bom gestor de pessoas. Porque é o seguinte, plano de liderança. Geralmente quem é novo, vocacionado, fresquinho, né? No sentido bonito do termo, porque tem os frescos também, né? O vocacionado fresquinho, novinho, ele imagina que a vocação é apenas a pregação. Se a pessoa sente que você está pregando para ela, ela não vai te ouvir. Então, primeiro, ela tem que sentir que você a ama. Paulo, para mim, um dos textos mais marcantes sobre ministério pastoral é Paulo quando ele está reunido com os presbíteros de Éfeso em Mileto.
Ele vai se despedir deles no final do capítulo 20 de Atos. E a Bíblia lá diz que os presbíteros choraram porque nunca mais veriam a face de Paulo. Sim. Eles não choraram porque nunca mais iam ouvir o sermão do Paulo. Nunca mais veriam o rosto amigo, paterno, amoroso, Perfeito. cuidadoso. Então, a primeira coisa, você vai pregar para as ovelhas, mas no primeiro momento, se elas sentirem que você está ali para pregar para elas, porque nem você gostaria disso. Certamente. Alguém pregando para mim? É o famoso tá me dando um sermão. Então, aí como a pessoa tem que sentir amada, e amar é dar ouvidos. Me recordo do texto em que João falava mais ou menos assim, que tinha certas coisas que ele não poderia fazer por papel e tinta. Terceira de João? Ele tinha que estar falando face a face. Veja, é um valorizar o que ele tinha. Ou seja, o que ele tinha, o que ele fazia, o que ele tinha o hábito de fazer, que era esse contato, né? Esse olho no olho. Dá para ser pastor sem gostar de gente? Eu acho que até dá, só não vai prestar, né? Exatamente. É exatamente isso. Até porque, para você saber fazer as boas aplicações, né? Vamos falar agora de maneira técnica. Os bons sermões têm boas aplicações, e as boas aplicações, elas nascem das relações. Exato. Relação sua com a natureza, relação sua com as pessoas, relação sua com coisas. Então, o pastor que não sabe fazer isso, ele nem vai conseguir pregar bem, ele vai conseguir dar uma boa aula. Isso sim. Você não precisa gostar de gente para dar uma boa aula. Exato. Mas para pregar, você precisa. Falar ao coração. Então, são isso. Essas são as ferramentas, habilidade de pregação. Sim. Lloyd Jones dizia, eu aprendi isso lendo Pregação e Pregadores. Ele falou o seguinte: você aprende a pregar ouvindo pregadores. Sim. Então, hoje hoje a internet, YouTube, você pode acessar tantos pregadores quantos você desejar. E descobrir aquele homem que prega direito e bíblico, e não apenas que prega direito, mas que você sabe que tem lastro, né? Porque assim, eu achei muito bonito o que você disse, e era isso que eu queria ter ouvido quando você falou, quando eu perguntei a você quem teria inspirado você. Você falou, não, foram meus pastores locais. Mas é exatamente isso. Exato. Hoje em dia existe um fenômeno que é a internet, que está redefinindo um monte de relações e tudo mais, para o bem ou para o mal. Então, o ideal é que você tenha um grande bom pastor que também seja um bom pregador. Você vai aprender a pregar com ele. Se não for assim, você vai ter acesso. E você tem que crescer nessa arte de saber se comunicar, de saber pregar, sem ser caricato, sem pegar os trejeitos dos outros. O João Alexandre fala lá naquele cântico dele, né? Ele fala assim, nesse É Proibido Pensar, naquela música, ele fala assim, nesse meio onde até pregar igual é normal. Quer dizer, esse é outro problema da massificação, né? Mas mímica. você tem que ter essa habilidade de ouvir alguém também e aprender. Eu vejo que nessa reflexão existe um poço precioso para a vida pastoral, que é, sim, procurar se esforçar e se empenhar em ter boas ferramentas de comunicação e de preparo, avançando contra os seus limites, inclusive nessas áreas. Particularmente, eu não deixo de ler homilética. Sempre que sai alguma coisa nova, eu vou comprar, eu vou ler. Certo. Porque eu entendo que... Lembra do que eu falei que era o meu senso chamado lá atrás? Eu fui chamado para pregar o evangelho. Então eu não posso parar de aprender. Sim. Eu nunca posso achar que agora eu aprendi, agora eu tô bom. Eu tenho que estar com essa insatisfação constante para eu continuar aprendendo. Sempre estar na sala de aula da pregação, na sala de aula, como você falou, eu ainda faço cursos de português, eu ainda faço cursos de interpretação de texto, de escrita. Eu acho que a gente precisa ter essa insatisfação que nos move a ir contra os nossos limites, sempre melhorando nossa musculatura
acadêmica, ferramental, de intérpretes, de pregadores, de comunicadores. E, somando a isso, esse fato da gente caminhar como pastores de ovelhas. Gente que gosta de gente. Gente que caminha com gente. Por que eu estou falando dessas duas instâncias como um vale precioso que nós precisamos andar por ele? É muito difícil hoje um pastor, talvez no início do ministério, ser comparado às grandes figuras. Poxa, eu não tenho a filosofia do Jonas Madureira, eu não tenho a didática do Augusto Nicodemos, eu não tenho a paixão do John Piper, eu não tenho a eloquência, o insight cultural do Keller. Pronto. A gente vai ser comparado aos melhores, porque hoje está acessível, né? A ovelha, ela acessa, você mencionou, com a internet, com a nossa globalização, ela está acessando os melhores, e que bom, eu louvo a Deus por isso. A mensagem agora ela pode correr mais rápido. Nós, como pregadores, podemos ouvir pregadores melhores, com muita acessibilidade. Nós estamos vivendo hoje uma era onde um adolescente, um jovem, um adulto, um pai de família, uma dona de casa, ela liga ali um streaming de áudio, ela tem acesso a um catálogo imenso. Tem muita coisa ruim, questionável, tem coisa de má teologia, mas vamos focar nas boas. Tem coisa demais. A gente falou das traduções. Quantas traduções, como as editoras estão profícuas, produzindo bastante, elas estão trazendo muita coisa. E agora eu no ministério pastoral, facilmente vou ser comparado aos grandes, facilmente vou ser comparado aos melhores pregadores, mesmo eu sendo aqui talvez um pastor que acabou de começar, talvez um obreiro que está começando a pregar, ou mesmo um líder, um presbítero, ou uma líder de igreja que está começando a ensinar. A gente vai ter uma comparação. E aqui por isso que eu chamei de um lugar onde a gente precisa se aprofundar. Explorar os nossos limites para ser um bom comunicador, um bom intérprete, um bom leitor e aprofundar a nossa capacidade relacional, a nossa profundidade de lidar com pessoas, de acompanhar pessoas, de estar sensível às pessoas e acessível às pessoas, porque nesse quesito não tem comparação, porque o pregador da internet não vai poder dar o ombro, não vai poder acompanhar, não vai ser ele quem vai olhar no olho e poder chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, poder dar a mão e de fato caminhar junto. E agora eu queria tirar a comparação de lado para dizer, pois nós fomos chamados para fazer exatamente isso. Exatamente isso. Então, aproveitando isso, essa suma, eu acho que nós temos um grande segredo pastoral que precisa ser desfrutado com muita profundidade. Né? Essa tentação, né? Ela começa no meu próprio coração também. De eu mesmo acabar me comparando. Isso é enorme, é gritante no meu caso. E é um constante morrer para mim mesmo nesse sentido. Então, segundo, é usar essas pressões que eu chamo de tentações para crescimento. Então, peraí, eu posso de fato me desenvolver para atingir algum nível nisso? Outra coisa, eu aprendi isso ouvindo do Piper. Em vez de querer ser igual ao Edwards, ao Piper, etc., que tal eu começar a louvar a Deus por ter criado alguém com tamanha habilidade e apto para o reino? Aí, quando isso acontece, eu consigo aprender com ele. Porque eu vou deixar de ser um rival. Porque eu me coloco como um rival quando eu me comparo. Mas se eu começo a fazer isso de um modo doxológico, né? Graças a Deus pela vida do Jonas Madureira, do Augusto Nicodemos, do Emílio Garófalo, etc. Graças a Deus pela vida desses homens. Aí, pronto. Eu começo a aprender com ele aquilo que eu posso aprender. E o outro lado dessa moeda, que é o que você colocou, a convivência, né, com as pessoas, é insubstituível. Insubstituível. E o ministério pastoral, ele tem caminhado... Você sabe, você deve ter visto lá na Alemanha um avatar pregando. Inteligência artificial.
Colocaram um avatar pregando recentemente numa igreja, se não me engano, anglicana lá. Uau. E alguém colocou no Twitter, gente, é o fim do ministério pastoral? Eu digo o seguinte, o que estão fazendo hoje só não vai encerrar com a igreja e com o ministério porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas o que os pastores estão criando em termos de igrejas digitais, campos digitais, pastores digitais, é um tiro no próprio pé. Sim. Vamos falar comercialmente falando, é um tiro no próprio pé. Primeiro que você está se jogando num mercado, que é literalmente isso, onde vai ganhar quem melhor ficar oferecendo. E com a isca com a qual você ganha, é a que você vai ter que usar para manter a comida. Exatamente. Sempre que surgir algo melhor. Segundo, que é despersonalizar o indivíduo. Tem que ter relacionamento, tem que ter confrontação, você tem que ter de sabor com a mãe, com o pai, com o filho, com o pastor, com a igreja, com o irmão. Relacionamento é isso. Você já assistiu aquela série Black Mirror? Não vi. Tá, recomendo. Não a qualquer preço. Ela inclusive vai sair dia 15 de junho agora, fazendo propaganda para Netflix aqui, né? 15 de junho vai sair a terceira temporada. Bom, acho que é a terceira temporada. São poucos episódios, todas as temporadas. Muito distópico. Até certo ponto, um pouco depressivo. Então, assim, como eu disse, eu não recomendo a qualquer preço. Agora, com um olhar crítico, eu acho que os pastores têm que dar uma olhada, os líderes, os pais, acho que é importante dar uma olhada. Avalie a sinopse de cada episódio, que tem uns episódios com temas um pouco sensuais e tal. Alguns, tipo uns 2 episódios com essa temática, que eu acho que não vale a pena. Mas o que é o Black Mirror? Ele fala desse vidro preto, que é a tela desligada. Esse é o Black Mirror, que é o espelho negro. Sim. Ele está falando sobre tecnologia. Então, é uma série que vai apresentar alguns mundos. Alguns deles se entrelaçam, mas entre um episódio e outro. Mas não é o lance deles não é cruzar os episódios. São tecnologias em mundos hipotéticos e altamente tecnológicos, então. Mas é incrível a nuance e a tônica de distopia, de pessimismo com que eles apresentam cada episódio. É o niilismo, né? Mas ao mesmo tempo colocando ali o avanço tecnológico. Eu estou mencionando isso justamente para citar um episódio especificamente. Esse episódio, ele agora vai fazer mais sentido do que em qualquer outro momento. E nós estamos falando de alguns anos atrás, esse episódio, onde uma mulher fica viúva. Artisticamente e propositadamente, ela é colocada vivendo numa casa isolada, numa montanha, numa planície, assim, para mostrar que tudo que ela tem é um relacionamento com o marido, do qual ela ficou viúva agora. E ela, então, encomenda um software que pega toda a rede social e a vida digital do marido e monta um avatar digital para ela. Então, ela consegue corresponder com o marido via software, computador. Ela conversa. E o computador, aquela inteligência artificial, tendo o banco de dados dele, o que ele gostava de comer, onde ele gostava de ir, o que ele vestia, tudo que ele tinha postado ao longo de 38 anos de idade, 40 anos de idade, o computador tinha. Só que foram os recortes dele, né? Foi, exatamente. É isso mesmo? Aí começa o plot da mensagem, porque ela vai tendo ele, porque é ele mesmo. Mas porque o que geralmente meu raciocínio estava sendo o seguinte, geralmente o que a gente posta são recortes que nós mesmos criamos. É o que a gente gosta. É o que a gente gosta. Isso é retratado? Então, deixa eu te falar da segunda metade, porque chega bem aí. Esse software, essa empresa, ela tem um lance a mais, que ela consegue fazer um ciborgue de textura sintética muito próximo ao real, e ela topa pelo luto, ela não quer perder o marido, então ela tá consolada com aquelas mensagens, porque ele dá bom dia como ele dava bom dia pra ela, ele chama ela pelo apelido que ele sempre chamou, então aquele computador é muito parecido com o marido dela, assustadoramente parecido mesmo. Tem todos os trejeitos, tudo, só que faltava o corpo, então eles mandam um corpo em gel, uma coisa perfeita, assim, parece gente mesmo, pra casa dela. Nesse caso parece que ela entra num sistema de teste, uma coisa meio que beta. E ela então
faz o upload daquela alma digital, né, aquele banco de dados do marido dela naquele boneco que tem a aparência do marido, com a idade com a qual ele morreu. E é o marido dela, cara. Dorme ali à cama com ela, acorda com ela, faz o café da manhã. Ela configurou tudo, é ele. E ela vai se suprindo ali com a ausência do marido. Ela tá tendo um pouquinho do marido de volta através daquela tecnologia. Mas aí começa a vir a frustração. Porque eles não brigam. Ele nunca tá triste. Ele nunca tá sujo. Ele não se irrita com ela. Porque a rede social nunca mostrou ele se irritando com ela. Recortes dele. São o que ele quis, o que ele mostrou pra internet, o que ele colocou. É o que a gente coloca. A gente coloca as melhores coisas, as melhores comidas. Eu não coloco, muitas vezes, o meu feijão com arroz, mas quando eu vou naquele restaurante chique, eu tiro uma foto tão linda do prato. Aquele risoto com filé. Como se você vivesse disso. Como se vivesse disso. E ela, então, começa a ficar frustrada. Teve um momento do episódio que ela chega a provocá-lo pra ver se ele briga com ela, pra ele ser mais ele, porque ele se irritaria nesse momento. E ela tá sentindo falta agora do marido e frustrada com aquela aberração artificial, que não é o marido dela, mostrando o vazio que a tecnologia não conseguiu promover. Veja, é distópico, é frustrante. Então os episódios são bem provocativos nesse sentido. Eu vou assistir. Eu tô mencionando aqui porque muita coisa digital tem nos ajudado. Eu sou um cara que gosta de usar a ferramenta digital para o ministério, para minha vida particular, até para meu lazer, muita coisa. Mas a pandemia que nós vivemos alguns anos atrás nos mostrou que a tecnologia não vai suprir aquilo que foi desenhado para as relações humanas. O culto online não existe, a ceia online não existe, a minha comunhão online ela é só sugerida, ela não é experimentada. Então a congregação ela ainda é insubstituível, o lado a lado ainda é insubstituível, o partir o pão ainda é insubstituível. A gente não come à distância, a gente não ceia à distância, a gente não se abraça à distância, a gente não chora com o outro, a gente não sente o outro. Então muita coisa no ministério pastoral ainda tem a ver com o pastor tirar o carrapicho do cangote da ovelha, de sentir o cheiro de ovelha, de caminhar com gente, de chorar com seus irmãos. Eu tenho pensado muito sobre isso porque eu acho que Deus tem vocações de ensino, de didática, de gente que talvez tenha que subir na Torre de Marfim ou tem que ir às frentes de sala de aula. Mas o ministério pastoral é feito de relacionamento. Com Deus, com os outros. Com os outros, com Deus. É isso aí. Consigo próprio. Nós precisamos disso. Leandro, eu abri 2 caixinhas de perguntas no WhatsApp, no Instagram, antes de começarmos, e nós tivemos aqui várias perguntas e eu queria selecionar algumas delas pra gente poder conversar aqui, tá bom? Olha só, no perfil do Cajado de Papel, esse perfil é novo, eu acabei de abrir ele, porque como o volume iria aumentar de postagem, de compartilhamentos à medida que a gente fosse crescendo com esse canal chegando a mais pessoas, eu queria dedicar um espaço aqui próprio para isso. Então, o perfil do Instagram, Cajado de Papel, já está online para quem quiser seguir aí e abrir aqui uma das caixinhas. Vamos lá, você tem elas aí? Você vai ler? Vou ler aqui para você. Tá. A primeira pergunta é: qual a coisa mais importante para avaliar em um ministério pastoral? A integridade, né? Integridade. O caráter. Esse é o lastro do pastor. Paulo coloca lá em 1 Timóteo 3: quem aspira ao episcopado, excelente obra aspira. Mas esse aspirante, ele passa por um escrutínio. E o coração do obreiro, do pastor, a coerência dele. Perfeito. A integridade. E um bom reflexo da sua integridade é olhando para sua vida familiar. Né? Vida familiar, caminhada dele individual, né? Pessoal. O que a esposa acha dele, né? Exatamente. Um bom uma vez você falou um ponto muito importante. Uma vez um casal me procurou e esse cidadão ele dizia que Deus chamava ele para o ministério.
E sabe quando você tem um feeling, aquele dom de discernimento assim? Eu falei, gente, mas ouvindo. Tava quase terminando para orar. Aí me deu um insight. Eu perguntei à esposa, falei, fulana, e aí, o que seria ser esposa do pastor Cicrano? Disse o nome dele. A mulher desabou em lágrimas. Uau. É isso aí. E começou a vomitar os pecados dele. Eu fiquei tão constrangido. Então, óbvio, tem as qualidades lá do pastor e tudo, mas a integridade disso... Todos nós precisamos de pastoreio. E às vezes a liderança pode encobrir muito disso. Né? Próxima pergunta. Para um jovem pastor, o quanto a experiência ou falta de experiência pode ser um empecilho? Olha, a experiência conta muito. A falta de experiência ela é compensada com você caminhando com alguém experiente. Perfeito. Por isso que a pluralidade de presbíteros, né? Eu diria também, Leandro, complementando essa boa pergunta, que até os jovens pastores, né? Timóteo é encorajado a... Timóteo nunca se desvinculou de Paulo. Exato. De algum modo. E ele é encorajado a despeito da sua juventude, né? Não, que ninguém te despreze pela sua juventude. E eu vejo que uma forma disso não acontecer é a fidelidade bíblica. Mas você pensa comigo, olha só. Paulo coloca Timóteo em Éfeso. Escreve as 2 cartas para ele. Ele escreve essas 2 cartas pessoais, mas essas cartas pessoais se tornam canônicas. De algum modo, o experiente pastor Paulo estava dizendo à igreja de Éfeso como é que Timóteo, o pastor jovem, deveria proceder, inclusive na escolha dos presbíteros. Sim. Então essa carta ela não é apenas uma carta de instrução pessoal ao jovem pastor Timóteo. Era a maneira de Paulo dizer, eu estou referendar, né? Com Timóteo nisso aí em Éfeso. Dá uma cobertura. Ele vai escrever aos Coríntios, ele fala presente em espírito. Sim. Então, o jovem pastor Timóteo, ele teve a presença marcante do experiente pastor Paulo. Caminhar com homens mais experientes, com pessoas mais experientes. Não dá para queimar essa etapa. Perfeito. E eu diria isso que eu disse porque às vezes, infelizmente, pode ser que nós não tenhamos acesso, boas referências, pode ser. Em todos esses casos, tendo ou não tendo, nós precisamos de profundidade e fidelidade bíblica. Sim. Falei pela minha experiência, comecei muito novo, pastoreando idosos, pastoreando pessoas de todas as idades. O que é que segura o timão ali no rumo? É a Bíblia, é a palavra, é o exercício da palavra. Nós não vamos aconselhar com a nossa experiência, né? A gente não precisa ter vivido todas as coisas para poder aconselhar todos os enfermos. O salmista vai dizer no Salmo 119, a tua palavra me fez mais sábio que meus mestres. Pronto, exatamente o ponto. A gente precisa da palavra para pastorear o rebanho. Em todo instante, na inexperiência, e nesse momento você vai perceber o quanto ela supre a nossa falta de calos. E na experiência nós provavelmente vamos ter visto a falta que a Bíblia fez e a glória que ela tem quando bem empregada. Qual o maior perigo em confiar excessivamente nas ferramentas pastorais? Eu acho que seria o seguinte, você achar que você pegar o manto de Elias é o suficiente. Aí Eliseu descobre que não bastava dizer aqui o manto de Elias. Onde está o Deus de Elias? Se eu fizer a pregação igual a do Heber Júnior, assim, com cada ponto... Primeiro que você não vai ter a simpatia dele. Exatamente. Começa daí. É o sorriso. Segundo, aquele sorriso vem das Eli, cara. Não tem jeito, não. Se você coloca isso como o determinante... Perfeito. Para complementar, Lloyd Jones dizia o seguinte: a pregação ela tem 2 etapas. A preparação, fundamental, a preparação, e a entrega. As ferramentas e a minha entrega a Deus e também ali no caso de pregando ao público. Perfeito. Então, uma coisa não invalida a outra. Você tem que invocar o Deus de Elias. Pronto. O perigo seria a gente não... achar que vestir a capa... Não colocar o coração na presença de Deus. Eu falo bem... Apesar
das ferramentas. Eu falo bem o português, eu tenho uma boa voz, eu sou eloquente, eu sei mexer com pessoas. Meu esboço tá impecável. Isso aí é orgulho, né? Isso. Vida com Deus. Negligenciar a unção, a vida com Deus. A dependência de Deus, né? Ótimo. Qual a importância do aconselhamento ligado à pregação? O aconselhamento, ele, no caso do pastor, ele é um desdobramento do púlpito. Uhum. De novo, Lloyd Jones, ele dizia, vários dos problemas que os membros da igreja estavam enfrentando, alguns no final ele terminava de pregar, se despedir do pessoal à porta, as pessoas chegavam nele e diziam, Lloyd Jones, pastor, eu procuraria o senhor essa semana, mas no sermão o senhor respondeu. Perfeito. Isso acontece muito. Sim. Inclusive, você sabe disso. Eu vejo isso. Por outro lado, a pregação vai abrir feridas. Sim. Vai colocar dúvidas. Uhum. E a pregação, ela é o alicerce para o aconselhamento. Porque quando a pessoa vier ao gabinete, você vai ter que aconselhar a mesma palavra que você pregou. Sim. Entende? Algumas pessoas precisam de uma segunda, terceira dose. E geralmente, se você não consegue, de algum modo, falar ao coração da ovelha enquanto você prega, ela não te procura para ser aconselhada. Uhum. É como se aquilo que a pregação não suprir, talvez ela pode sugerir. Isso. Para que aquilo seja ainda melhor tratado. A pregação, ela vai abrir isso, ela vai comunicar credibilidade, confiança. Opa, ele sabe do que está falando. Vai confrontar. Vai confrontar, vai confortar, ela vai querer mais disso. Sim. Não dá para você dissociar isso. Perfeito. No caso do pastor, há os conselheiros da igreja que com o tempo vão produzindo confiança, né? Os presbíteros, sim. As conselheiras, mulheres que aconselham mulheres, né? Perfeito. E de certa forma, tanto a pregação quanto o sermão, embora práticas muito distintas, se valem da mesma dinâmica e alvo. Da mesma base, chegamos ao mesmo alvo, pregar o evangelho ao coração. Próxima pergunta, interessante. Pastores novos devem preferir ser auxiliares no começo? Para aqueles que não sabem exatamente como é que funciona a dinâmica pastoral, no mundo evangélico é muito comum que nós tenhamos dois tipos de pastores, os pastores auxiliares e os pastores titulares. No caso do presbiterianismo, chamados de efetivos, pastores efetivos e auxiliares. Então, o pastor efetivo, ele tem auxiliares auxiliando o pastoreio de uma igreja local. Nem toda igreja tem a possibilidade de ter mais de um pastor, então não faz sentido essa pergunta num contexto de uma igreja muito pequena que tem apenas o seu pastor ali e vai pastorear junto com o conselho. Então, tendo possibilidade, à medida que a igreja vai crescendo e precisando de mais pastores sobre aquele rebanho, mais olhos, ela pode ter pastores auxiliares. É assim também no mundo da sua denominação? Então você tem geralmente o titular e a igreja, na medida em que vai tendo condições, ela vai também tendo auxiliares remunerados, né? Tá. Agora, é possível um jovem pastor começar como pastor titular? A história tem exemplos disso. Spurgeon começou com 19 anos. Isso. Eu comecei com 30 titular, lembrando que eu me converti aos 20. Tá. Eu tinha 10 anos de crente. Uma igreja que à época tinha 1.200 membros. Eu tive o apoio da igreja, eu tive o apoio da liderança. Eu errei muito. Eu acertei. É doloroso você começar sozinho como titular. É doloroso. Não é impossível. Mas é muito possível que isso seja a realidade de muitos e não tem escolha. Não tem escolha. Aí o ideal seria ele encontrar um amigo de alma. Sim. Não precisa ser necessariamente os que estão aparecendo. Você vai encontrar muitos bons pastores. Muitos, que não tem nem canal no YouTube. Exato. Ore a Deus para que Deus te oriente nessa etapa. Encontrar um pastor de alma, simples. Eu fui muito privilegiado nesse sentido, de ser auxiliar por
10 anos de pastores, né? Além do pastor efetivo e titular ali que me assistia, pastor Samuel, mas também pastor Potenciano, homens de Deus que estiveram ali me tutelando, além de um presbitério que sempre acompanha a gente. Mas eu tive essa possibilidade de auxiliar por um tempo que me deu algum preparo. Então, assim, se Deus assim te der o privilégio, tem certeza que pode ser uma bênção. Então faça bom uso. Seja auxiliar mesmo, seja servo, aprenda. Mas caso não seja possível, se encoraje no Senhor, porque também é viável, né, Leandro? Como foi com tantos. Muito bem, vamos agora ao meu perfil, porque tem mais perguntas. E as últimas que chegaram por ali. Como ser... Essa aqui é do JP, tá? JP, tá aí. Como ser cristocêntrico na pregação? O JP... Essa é boa. Comece lendo Bryan Chapell. Ok? Comece por aí. Pregação cristocêntrica. Você sabe um livro que eu gosto muito também para indicar isso? É o do Keller. Tá. É muito relevante a forma de aplicação que ele coloca. Muito. O Keller foi um grande hermeneuta cultural, eu costumo dizer, né? Que ele realmente fazia uma leitura... O ambiente dele pedia uma aplicação muito contextualizada, né? Mas sabe, sobre a pregação cristocêntrica, penso que atrelado a ela tem uma doutrina que nem sempre é mencionada. E se você não tiver uma correta compreensão dela, você não vai conseguir pregar cristocentricamente. Você arrisca um palpite? A doutrina da união com Cristo. Olha só, eu ia arriscar outra. Você ia dizer o quê? Eu ia falar sobre a doutrina da aliança. Doutrina da aliança. Sem ela a gente não consegue montar a localização do texto. Excelente. Outro ponto. Então o que nós estamos dizendo aqui sobre pregação cristocêntrica? Você tem que ter a sua teologia muito bem equilibrada. Do contrário, você não vai fazer. Perfeito. Se você não souber qual é a linha mestra da Bíblia, esse era o meu ponto. As alianças, você não tem. Se você não entender o que é estar em Cristo e como o processo de mudança e santificação acontece, não na força de vontade, mas no estar em Cristo, você também não vai conseguir. Então... A pregação cristocêntrica, ela é fruto da boa teologia bíblica. Nesse caso, e até citaria a aliança aqui, sendo muito enriquecido pelo Van Groningen. Sim. Trabalhando o pacto mediador, né? Aliança, a conceito de aliança ali, de reino, pacto e mediador. E também, como mencionei, o Bryan Chapell, ele faz isso naquele livro Pregação Cristocêntrica de uma forma muito boa, muito leve, mas muito contundente, onde nos mostra isso. Esse fio condutor que vai da Gênese à estatura da cruz de Cristo. E quando nós pegamos um texto bíblico, a gente tem que localizar ele a partir do drama cristológico na Escritura. Primeiro grande passo, O que esse texto tem a ver com a obra de Cristo que está sendo preparada desde Adão até o segundo Adão? Como que isso aqui contribui? Qual que é o local disso nesse quebra-cabeça, né? É uma forma da gente situar. Sem sermos alegóricos, atribuindo significado espiritual porque não tem, e também sem sermos apenas redatores históricos aqui falando os fatos que aconteceram no passado. Não, tem um significado cristológico no drama da Escritura. Então, concordando com o que nós já falamos até agora, eu acrescentaria, tenha um bom panorama bíblico na sua mente. O que a Bíblia fala quando ela começa e termina. Por fim, a última pergunta que estava aqui é sobre família. Como a sua família vê o ministério pastoral? Tá contigo nessa? Os filhos, como eles se sentem hoje na igreja, no ministério? A prova de que eles estão bem, que um dia eu perguntei assim para os dois. Samuel hoje está com 20, a Isabela fez 18. Eu percebo, eles leem a Bíblia diariamente, eu vejo isso neles. Eles são de ler livros, né? Mas um dia eu perguntei para eles e falei assim, e aí, como é que é ser filho de pastor? Do pastor Leandro. A resposta adolescente deles me disse que tá tudo bem, que foi a seguinte, normal. Normal, ok. Não, quer dizer... Não, normal é grande coisa. É grande coisa. Então, E minha esposa é um doce, né? A Cris, ela é apoio.
A maioria dos casos, geralmente, quando é mulher que tem que ser aconselhada, eu tenho um encontro e eu já encaminho para ela. Eu tenho esse privilégio de tê-la como alguém que pode fazer isso. E então a família está nisso. Eu acho que é fundamental a família, né? Sim. Você sabe disso. Sim. E ela não é a pastora. Sim. E você não tem que cobrar isso dela. Eu, para tomar a decisão de sair de Campinas e vir para Goiânia, eu consultei minha esposa e meus filhos. Na época o Samuel estava com 12 e Isabela com 10. Eu teria pensado 3 vezes se eles tivessem dito, não, pai. E mudar de Campinas para Goiânia seria também um choque. Sim. Então a família, Isso. ela tá comigo nisso, mas isso não significa que eu tenho lastro para catar pela mão e dizer, vamos fazer do jeito que eu quero. Sim. Perfeito. Né? É isso aí. Tomo liberdade de responder essa pergunta por mim também, porque tem sido muito abençoado com uma família no reino. Você falou sobre a prova com o normal dos seus adolescentes, mas o grande sinal que eu tenho na minha esposa, na Julie, é que ela é neta de pastor, filha de pastor, sobrinha de pastor e prima de pastor. E agora esposa de pastor. É que mesmo depois de tão cercada pelo mundo pastoral, ela fala com certa alegria e talvez até expectativa. Só falta eu ser mãe de pastor. Olha aí. Quando fala do nosso pequeno. Eu não tenho tanta pressa quanto ela, não. Olha que interessante. Isso Mas aí, eu vejo beleza nisso. Eu falo assim... autenticação maior do que essa? Sim. Ela experimentou esse mundo completamente de dentro. E ama esse mundo. Ama os pastores que ela conviveu, né? E isso... Tanto é que talvez está aí até esperando que isso seja para o seu pequeno filho. Bênção. Glória a Deus. Leandro, como chama seu menino? Tito. Vamos orar pelo Tito. O pequeno Tito. Prazer. Irmão da Melissa e agora da Lia que está vindo. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado. Prazer, meu por irmão. Esse bate-papo tão especial. Conta viu? comigo. Tamo junto. Prazerzão. Bênção demais. A gente fica por aqui, mas você pode acompanhar esse e outros episódios do Cajado de Papel seguindo a gente no Spotify e no YouTube. Eu quero te convidar mais uma vez a assinar esse canal, considere se tornar um inscrito aqui, a seguir também nossos perfis no Instagram. Quero te convidar a conhecer mais do trabalho e ministério do Leandro, essa pessoa querida que está aqui com a gente hoje, e também siga a gente, o Cajado de Papel, no Instagram. Divulgue para mais pessoas, para que esse bom bate-papo e tantos outros possam chegar a mais gente. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua vida no reino e no ministério. Que Deus te abençoe.